Como você sabe, nós estamos numa série chamada Feedback. Nós estamos propondo para vocês uma reflexão sobre as cartas do Apocalipse, as cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse. E como foi bem comentado pelo pastor Rafael no domingo passado, essas cartas, elas não se limitam às igrejas daquela época, mas elas são cartas que, na sua totalidade, elas indicam uma mensagem para as igrejas como um todo. Elas, na sua totalidade, elas apontam uma mensagem para a igreja como um todo. E mais do que isso, elas não são cartas escritas apenas para as igrejas da Ásia, mas elas também são cartas que se aplicam para a igreja do nosso tempo, a igreja da nossa cidade, a igreja que estamos hoje localizados. Por isso é importante essa série para nós, porque a pergunta para nós é: como Deus nos vê? Se Cristo olhasse para essa igreja, para a igreja onde nós estamos congregando, para onde nós estamos localizados, e Ele escrevesse uma carta para a nossa igreja, para as nossas vidas, para a nossa comunidade, como será que o Senhor nos retrataria? No primeiro domingo dessa série, nós falamos sobre a igreja de Éfeso. E essa carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Éfeso é uma carta importante, porque o Senhor Jesus vai tratar de uma ortodoxia, de uma doutrina fria. Ou seja, essa igreja tinha uma boa teologia, bons pastores. O apóstolo Paulo plantou essa igreja em uma das suas viagens missionárias. O Senhor Jesus Cristo concedeu a essa igreja Timóteo como pastor, João como pastor, mas apesar disso, essa igreja sofria de falta de amor, de uma frieza espiritual. Ortodoxia sozinha, boa teologia que não nos joga de joelhos, que não faz o nosso coração ferver diante de Deus, não serve para nada. É isso que nós aprendemos aqui. Domingo passado, o pastor Rafael conversou conosco a respeito da igreja de Esmirna e falou sobre o sofrimento dessa igreja e a expectativa dessa igreja de viver a realidade do reino de Deus sob a pressão do sofrimento. Como eu e você conseguimos viver as causas do reino, sermos cristãos em meio a lutas e sofrimentos da nossa vida? Como é possível dizermos sim para Deus quando todas as circunstâncias ao nosso redor dizem não? E quando nós oramos pedindo por socorro e a resposta de Deus para nós é: vocês ainda vão sofrer por mais algum tempo, mas eu sou o primeiro e o último. A resposta para essa igreja é: aquele que conhece o fim desde o começo é o Senhor em quem nós podemos depositar a nossa confiança. Porque sabemos que nada foge do seu controle. Ele é o Deus que escreveu a história. Por isso nós podemos descansar, porque sabemos que apesar das circunstâncias difíceis, dos sofrimentos da vida, nele nós podemos confiar que nada, nenhuma coisa fugirá do seu controle. Nele nós estamos seguros, porque ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo e nós vamos pensar um pouquinho sobre mentes distorcidas e entender o que isso significa para nós, igreja do século 21. O que a carta à igreja de Pérgamo pode comunicar comigo e com você? Eu quero pedir para você curvar sua cabeça, eu quero orar com você por esse momento de oportunidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus e pedir ao Senhor que Ele fale conosco aos nossos corações e que eu não atrapalhe essa nossa comunicação. Pai bendito, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje. Apesar de algumas dificuldades, nós estamos, seu povo, sua igreja, seu rebanho, diante de Ti. É preciso que a gente tenha clareza, Senhor, que isso não é só mais um domingo, não é só mais um encontro, que isso é uma realidade vivida para o Senhor e diante do Senhor.
curva os nossos corações diante da realidade de que o Senhor está entre nós. Fala conosco essa manhã, exorta os nossos corações, confronta-nos, mas sobretudo que essa palavra encontre um solo fértil no coração desses irmãos. E que ao encontrar esse solo fértil, ela produza frutos. Ao sairmos daqui, que sejamos não meros ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela, a fim de que o mundo conheça o Senhor, a partir daquilo que o Senhor está fazendo em nós. É assim que oramos, gratos, em nome de Jesus. A carta à igreja de Pérgamo é uma carta muito importante e ela faz um paralelo muito interessante com aquilo que nós vimos em Éfeso. É importante a gente ter uma clareza contextual do que vimos, por isso eu fiz um resumo para vocês na igreja de Éfeso, com aquilo que nós vamos ver agora na igreja de Pérgamo. Quando o Senhor Jesus escreve a essa igreja, João escreve essa igreja a pedido do Senhor Jesus Cristo, ele tinha em mente trabalhar um problema que estava acontecendo no coração da igreja. E o Senhor Jesus, quando escreve, então, João escreve a essa igreja a pedido de Jesus, ele vai dizer o seguinte: estas são as palavras daquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte a essa igreja: eu sei onde você vive. E onde você vive é onde está inserido o trono de Satanás. Que coisa difícil de ouvir. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo a essa igreja, para além daquilo que nós chamamos na teologia da sua onisciência, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele dizendo a essa igreja: eu sei onde você vive. Eu sei onde você está habitando, eu sei onde esta igreja está inserida, e eu sei que esse lugar não é um lugar fácil de estar inserido. E por que não é um lugar fácil para ser inserido, Jefferson? Porque é onde o trono de Satanás está. Há uma grande discussão na teologia sobre o que o Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer exatamente sobre o trono de Satanás nessa cidade em Pérgamo. Alguns vão dizer sobre os deuses daquela época e por isso Pérgamo era considerada uma cidade totalmente idólatra, pagã, e por isso era chamado de trono de Satanás. Outros vão dizer que porque o culto ao imperador foi estabelecido em Pérgamo, então isso era símbolo do trono de Satanás. Mas a verdade é que pouco importa para nós exatamente o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo está dizendo que naquela cidade estava o trono de Satanás. Importante é saber que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que aquele lugar era um lugar difícil de manter a fé, porque ali Satanás estabeleceu o seu trono. Cada um vai pensar de uma forma a respeito disso, mas aquilo que importa para mim e para você é como eu e você servimos a Deus em um lugar onde Satanás estabeleceu o seu trono. É essa a pergunta, é essa a comunicação para a igreja de Pérgamo. Eu sei onde você vive. Deixa eu contextualizar para você um pouquinho desse contexto da cidade de Pérgamo, para a gente remeter os nossos olhos para a história e entender um pouquinho sobre essa cidade. Pérgamo foi a cidade mais importante da Ásia, a mais importante da Ásia, apesar de ser a menor. Segundo um historiador romano chamado Plínio, Pérgamo era a cidade mais famosa de toda a Ásia Menor. E ela competia com Éfeso, que era o centro político. Enquanto Éfeso era um centro político, Esmirna, como vocês viram no domingo passado, era um centro comercial, Pérgamo era a cidade mais importante porque nela havia o centro cultural e religioso de toda a Ásia Menor. E cultural por quê, Jefferson? Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo antigo. A segunda maior biblioteca do mundo antigo estava localizada em Pérgamo.
Havia mais de 200 mil pergaminhos e ela havia sido fundada no século II antes de Cristo. E essa biblioteca sido superada por Alexandria, que tinha a maior biblioteca do mundo antigo. O rei de Pérgamo, no século III antes de Cristo, ele decidiu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo, superando inclusive a biblioteca de Alexandria. O rei do Egito, quando soube disso, ele ficou enciumado. Ele falou assim: olha, vocês não vão fazer isso, vocês não vão se tornar a maior biblioteca do mundo. E revoltado com essa ideia, ele decidiu deixar de fornecer papiro. Papiro era um instrumento utilizado para que os historiadores escrevessem as histórias e fizessem os rolos para que guardassem nas bibliotecas. O Egito era responsável pela comercialização do papiro. No entanto, Pérgamo não se sentiu afrontado ou ameaçado com isso, e eles decidiram desenvolver um material para eles próprios. Então, eles desenvolveram aquilo que a gente chama de pergaminho. A palavra pergaminho vem da origem da sua cidade, Pérgamo. Então essa cidade tinha um contexto cultural e para a história do mundo antigo extremamente importante. Porque ali havia uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, porque Pérgamo foi responsável por criar o pergaminho, aquilo que no futuro superou inclusive o papiro, e hoje, quando nós encontramos escondidos, achamos descobertas no mundo antigo pergaminhos, a responsabilidade desse contexto é dessa cidade. Pérgamo era uma cidade culta, onde residiam pensadores, onde residiam intelectuais e pessoas pensantes para a sua época. Mas mais do que isso, Pérgamo era uma cidade, como eu disse para vocês, um centro religioso, centro cultural e um centro religioso. Pérgamo era uma cidade grega, uma cidade conquistada por Alexandre o Grande. Se você conhece um pouco de história, você já ouviu falar desse homem. E por essa razão, essa cidade grega, helênica, significava para o mundo antigo uma cultura grega muito importante. Átalo III, rei de Pérgamo, ele passou essa cidade no seu testamento antes de morrer para Roma. E isso fez com que toda a cultura grega fosse misturada com toda a cultura romana da época. Ou seja, tudo aquilo que era de cultural daquela cidade grega, helênica da sua época, agora, a partir da passagem dessa cidade para Roma, misturou-se com toda a influência romana. Por isso você sabe que alguns deuses do panteão grego para Roma são chamados de outro nome. Por exemplo, Zeus para o grego é chamado pelos romanos de Júpiter. Ou seja, houve uma mistura, uma sincretia, uma sincronia entre as duas realidades de religião e cultura daquela época. Ou seja, isso fez com que a cidade de Pérgamo fosse uma cidade sem identidade, sem uma identidade cultural, sem uma identidade religiosa. Ou seja, fez dessa cidade toda essa sincronia religiosa e culta grega, romana, uma cidade pagã muito influente no mundo antigo. Uma cidade sem identidade cultural e uma cidade onde o centro religioso pagão foi difundido com muita força. Pérgamo tinha diversos altares, por causa disso, para vários deuses. Havia na maior colina de Pérgamo, como eu disse para vocês aqui, uma colina de mais de 300 metros, um altar para Zeus, onde todos os dias eram feitos sacrifícios a Zeus. E para os gregos, Zeus é aquilo que nós chamamos de o deus maior do seu panteão. O seu panteão era conhecido em Pérgamo porque eles tinham uma miriadade de deuses impressionante. Além do templo de Deus, de Zeus, havia o templo de Atenas e o templo do deus Dionísio em Pérgamo. Ou seja, uma cidade totalmente pagã. E quando Roma entrou na cidade, o senhor imperador da época decidiu estabelecer o primeiro culto ao imperador.
significa o seguinte: olha, vocês podem servir aos deuses de vocês podem viver da forma como vocês querem viver, mas uma vez por ano vocês vão até o templo do imperador e vocês vão queimar incenso para o imperador romano e vocês vão declarar que César é Senhor sobre todas as coisas. A gente não quer perseguir a religião de vocês, a gente não quer perseguir vocês, não quer dizer qual é a religião certa, mas a gente quer dizer para vocês o seguinte: cultuem os seus deuses, mas uma vez no ano, apenas uma vez, vocês vão queimar incenso para César e vocês vão dizer que César é o Senhor da vida de vocês. Além disso, essa cidade também estabeleceu um culto ao deus chamado Esculápio. Esculápio é o deus da medicina, é aquele símbolo da serpentezinha que tem no brasão da medicina. Essa cidade estabeleceu o seu altar para Esculápio e ali havia uma forte, gigantesca procura de medicina, de ensino e de cura, por conta dessa escola a Esculápio, dos sacerdotes do deus Esculápio que estavam naquela cidade. As curas que aconteciam ali eram atribuídas ao deus Esculápio, o deus serpente. Enfim, essa cidade, você já deve ter percebido o seu contexto importante de cultura e de religiosidade difundida entre os gregos e os romanos. Uma cidade que perdeu a sua identidade porque vivia uma mistura, um sincretismo religioso muito forte. O quão era difícil viver como cristão nessa cidade. E por isso ele diz: olha, você está localizado onde o trono de Satanás está. Porque qualquer lugar onde Deus não está assentado no seu trono, como governante de uma cidade, como Senhor soberano dessa cidade, sim, esse lugar é onde o trono de Satanás está. Uma cidade onde Zeus é adorado todos os dias, onde César é adorado como Senhor todos os dias, e o imperador é adorado como Senhor sobre a vida de todos, onde Esculápio é adorado como Senhor, onde Atenas e Dionísio são adorados como Senhor, essa cidade é onde o trono de Satanás está. Uma cidade que decidiu viver de forma pagã e mística toda a realidade cultica da sua vida. Mas perceba que tem uma coisa importante para essa igreja que está inserida onde o trono de Satanás está. Continua comigo lendo o versículo de número 13. Contudo, você, apesar de estar inserida onde o trono de Satanás está, você está permanecendo fiel ao meu nome. E não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. O que o Senhor Jesus está dizendo assim: apesar de você viver num lugar místico, pagão, onde é o trono de Satanás, onde vários deuses são adorados, você permanece fiel ao meu nome, você permanece fiel a mim. Mesmo quando a perseguição foi tal que Antipas morreu por causa do meu nome. Deixa eu te contextualizar mais um pouco. Antipas foi pastor da igreja de Pérgamo. E esse pastor, segundo os historiadores da época, Tertuliano, ele disse o seguinte, que Antipas foi colocado dentro de um bezerro, um boi de bronze. E foi colocado lá dentro e cozido vivo por causa do amor ao evangelho. Consegue imaginar essa cena na sua cabeça? Construíram um boi, um bezerro, um gigante de bronze e inseriram Antipas lá dentro, dizendo para que ele renunciasse à sua fé em Cristo, porque Antipas decidiu não se curvar a Zeus, não se curvar a Dionísio, não se curvar a Atenas, não se curvar a César, o imperador. E ele disse o seguinte: não, enquanto uma vez por ano todos precisavam dizer Quírios é César, Antipas estava dizendo Quírios, Senhor, é Jesus Cristo de Nazaré. E por causa dessa fé, esse homem foi colocado, inserido dentro de um boi de bronze e cozido vivo.
O historiador Tertuliano, ele diz que era possível ouvir de dentro desse boi de bronze, sendo cozido com fogo embaixo, Antipas louvando ao Senhor e glorificando o nome do Senhor, mesmo diante de uma pressão e de um sofrimento tamanho diante da realidade que ele estava vivendo. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que quando o Senhor Jesus escreve a essa igreja, apesar de saber onde ela está inserida, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para ela o seguinte: eu sei que é difícil ser cristão onde vocês estão inseridos, mas apesar disso, eu sei que existem pessoas que permanecem fiel ao meu nome e eles não renunciaram à sua fé em mim, mesmo quando viram Antipas sendo cozido vivo por causa do amor ao meu nome e do Evangelho. Eu e você vivemos em um mundo que não é muito diferente desse que nós estamos vendo no mundo helênico, na igreja de Pérgamo. Onde Satanás reina e predomina, a verdade é que existe cegueira espiritual. Onde o trono de Satanás está, floresce o misticismo, propaga-se um paganismo, uma mentira religiosa, dizendo: olha, o culto a Zeus é o verdadeiro, o culto a Dionísio é verdadeiro, a Atenas, a imperador é verdadeiro. Hoje, no nosso tempo, não é muito diferente. Um relativismo propagado no nosso meio, dizendo para a gente que fulano está dizendo a verdade, que Beltrano está dizendo a verdade, que o outro está dizendo a verdade. Cada um clamando para si autoridade para dizer o que é verdade no nosso tempo. Relativizando aquilo que é a verdadeira verdade, a palavra de Deus. E nesse tempo também que vivemos, Deus está olhando para nós e dizendo: eu sei onde vocês vivem, onde o trono de Satanás está. E o que eu tenho para dizer para você é que eu sei que é difícil viver onde a verdade é relativizada, mas eu também estou à procura daqueles que são fiéis ao meu nome e decidiram não renunciar à sua fé, ainda que isso custe muito caro para vocês. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. O desafio para a igreja de Pérgamo era ser uma igreja que mantinha-se firme a Deus, apesar de todo o seu entorno dizer que aquilo não era o correto a ser feito. O desafio para mim e para você no século 21 é esse mesmo desafio. Apesar de todas as palavras encantarem, apesar de todas as vitrines encantarem, o desafio para a igreja desse tempo é onde o trono de Satanás está, como a palavra de Deus em Éfeso vai nos dizer no capítulo 2, o príncipe do poder dos ares habitando nesse lugar, regendo esse tempo. O desafio para mim e para você é permanecendo, sendo fiel, apesar de todas as vozes que clamam pela nossa fidelidade. Eu e Thaís somos casados há 9 anos. E nesses 9 anos é impressionante ver como algumas coisas em nós chamam a atenção, né? E a gente vai conhecendo melhor o outro. Por exemplo, eu e Thaís, quando nos casamos, eu não sabia que Thaís admirava vitrines com a palavra promoção, oferta, liquidação. Nós casamos, namoramos, tem um fato curioso sobre eu e Thaís. Nós namoramos, casamos em 9 meses. E vamos fazer 10 anos agora de casados. Temos 2 filhos, a Clara e o Arthur. 9 meses não deu tempo de ver a Thaís de frente com as vitrines, mas quando nós nos casamos e ela via uma vitrine chamada liquidação, aquilo mexia com o coração da Thaís. E aí ela chegava em casa assim, toda orgulhosa e dizia assim para mim: adivinha quanto eu paguei nessa blusinha? R$10. Aquilo era um motivo de orgulho para ela. Eu ficava olhando para ela, algumas coisas ela nem usava, ficava no guarda-roupa às vezes com a etiqueta. Eu ficava olhando para aquilo e querendo entender, porque comigo e com você funciona da mesma forma. Por onde a gente passa, existem algumas vitrines da vida que vão chamando a nossa atenção, dizendo para nós assim: liquidação, pague nessa blusinha R$10, pague por isso daqui R$50, quando você, na verdade, deveria pagar 100.
E isso vai confundindo, distorcendo a nossa realidade sobre necessidades, sobre prioridades na vida, né? Sobre aquilo que de fato é importante. Será que de fato eu preciso disso? Aqueles convites vão distorcendo a nossa realidade sobre aquilo que de fato a gente precisa. No século que a gente vive é a mesma coisa. Os idealismos, o relativismo, todos esses ismos vão dizendo para a gente que isso é a verdade. Vem a esquerda e diz, não, olha, a verdade é essa. Vem a direita e diz, olha, a verdade é essa. Vem um político X e diz, olha, isso daqui é o certo. Vem o outro e diz, não, é isso daqui que é o certo. Faz o L que é o certo, faz a minha que é o certo. E a gente vai acreditando nessas vozes que vão clamando pela nossa fidelidade, esquecendo-se que aonde nós estamos é onde o trono de Satanás está inserido. E que nenhuma dessas vozes ou vitrines podem clamar pela nossa fidelidade, porque o que o Senhor Jesus Cristo está nos chamando é, apesar de onde vocês estão inseridos, eu estou chamando vocês para serem fiéis ao meu nome e não a outras vozes que estão clamando ao nome de vocês por fidelidade. É sobre viver uma vida, apesar de todas as vozes, que continua ouvindo a voz do seu Senhor. E agora, olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo continua dizendo, Jefferson, quando eu olho para essa igreja e eu percebo que, apesar de todo o trono de Satanás, místico, cultural da época, eles ainda permanecem fiéis a ponto de morrerem pela causa do reino, o que há de errado com essa igreja? Veja o versículo de número 14. No entanto, eu tenho contra você isso. Algumas coisas estão erradas em você, Pérgamo. Deixa eu te dizer o que está acontecendo aí. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os para comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olha o versículo de número 15. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para essa cidade. Enquanto Éfeso tinha uma ortodoxia muito forte, uma doutrina muito forte, vocês se lembram que o texto, se você voltar um pouquinho e olhar a igreja de Éfeso, você vai ver que o Senhor diz assim, ó, eu tenho a favor de vocês que vocês rejeitam os nicolaítas. É isso que você vai ver na igreja de Éfeso, o Senhor dizendo para eles assim, ó, vocês não toleram os nicolaítas, vocês expulsam os nicolaítas. Essa igreja agora de Pérgamo é uma igreja fiel, onde o trono de Satanás está, ouvindo a voz do seu Senhor, apesar de todas as vozes que clamam por sua fidelidade, mas o Senhor está dizendo para ela assim, ó, tenho contra você uma coisa. Apesar de tudo isso, tem no meio de vocês aqueles que estão cedendo, que estão dando ouvidos aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a praticar armadilhas, induzindo o povo contra os israelitas para comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. E de igual modo eu tenho também contra vocês, porque vocês têm se apegado aos ensinos dos nicolaítas. Perceba uma coisa aqui, eles estão apegados ao ensino de Balaão e apegados ao ensino dos nicolaítas. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, a palavra apegados aqui no grego, ela significa agarrar com força. Ou seja, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para eles é, vocês se agarraram com força, apesar dessa conduta de viver pela fé no meu nome, sendo fiéis até o ponto de morrer por essa igreja. O que eu tenho contra vocês é que vocês também começaram a se apegar a ensinos que não são verdadeiros sobre a palavra de Deus. Quem era Balaão? Balaão, se você voltar um pouco lá no início da palavra de Deus, das Escrituras, em Números, capítulo de número 22, capítulo de número 31, 22 até o capítulo de número 25, você vai ver que Balaão era um profeta que foi contratado por um rei para profetizar contra a nação de Israel, mas todas as vezes que ele tentava fazer isso, ele não conseguia.
E todas as vezes que ele abria sua boca para profetizar contra a nação, ele não conseguia fazer isso e da sua boca saíam palavras de bênção. Então ele disse para o rei Balaque o seguinte: você quer destruir o povo de Deus? Você quer destruir a nação de Israel? O que você tem que fazer é o seguinte: você não pode bater de frente com eles, você vai perder essa guerra. O que você precisa é seduzi-los. Você precisa se inserir no meio deles, você precisa conviver com eles, você precisa se misturar com eles, você precisa se vestir como eles se vestem, você precisa ter o cheiro que eles têm, e quando você começar a se misturar, você vai começar a inculcar na cabeça deles as práticas de vocês, e isso vai começar a fraquejar a estrutura desse povo, e o Deus deles vai puni-los. Envia para lá algumas prostitutas culticas, dos deuses pagãos daquela época, e faz com que eles comecem a se misturar com essas mulheres, eles desejem estar com essas mulheres. Leva algumas comidas que são oferecidas a ídolos, e eles vão comer essas comidas, achando que não tem problema não, isso daqui é só mais um alimento comum. Essa é a doutrina de Balaão. A doutrina sugerida a Balaque, de seduzir, criar armadilhas, para que o povo de Israel, seduzido pelas coisas daquele movimento que estava sendo feito pelo rei, pudesse fraquejar na sua fidelidade a Deus. Aquela fidelidade que levou Antipas a morrer pela verdade. Fraqueje a verdade deles, misture-se a eles. Fraqueje aquilo que é importante para eles, porque essa fidelidade vai se enfraquecer. Era essa a sugestão. E eu lembro que o meu pai, quando veio, meu pai é baiano, ele veio da Bahia para cá, conheceu minha mãe, uma descendente de imigrantes italianos, mas meu pai contava a história para mim dizendo o seguinte, que quando ele veio da Bahia para São Paulo, ele veio por uma razão muito curiosa. O pai dele era plantador de arroz na Bahia, e aí tinha lá aquelas plantações de arroz grandes, e eles precisavam cuidar das plantações para que os pássaros não viessem e comessem todos os grãos de arroz dali. Então, meu pai era a figura do espantalho, só que de forma real, né? Eu falei assim, o senhor é feinho mesmo, então dá para entender, porque foi colocado ali. Mas ele era um adolescente colocado lá nos campos de arroz do meu avô para ficar cuidando para que os pássaros não comessem. Só que, como qualquer adolescente que a gente deixa responsável por uma tarefa, é difícil que eles se concentrem naquilo que ele está fazendo, né? E o meu pai não era diferente. Meu avô colocou ele lá para os pássaros não comerem e ficou lá o dia inteiro cuidando do campo de arroz do meu avô. No final do dia, o meu avô chegou. E quando gritou pelo seu nome, quando chamou pelo nome dele, o nome do meu pai é Adelino, e disse, Adelino, subiu aquela revoada de pássaros que estavam escondidos por debaixo. Quem olhava para o campo de arroz não via nada, estava tudo bonitinho, meu pai lá brincando, sabendo que naquele horário o Senhor, seu pai, chegaria para visitar o seu jardim de arroz e encontraria ali tudo sob controle. O que meu pai não esperava é porque ele se perdeu no meio das distrações da vida, daquilo que estava ali acontecendo com ele, a oportunidade de cuidar e zelar por aquilo que foi confiado a ele. E quando o seu pai chegou e chamou Adelino, o que aconteceu é que aqueles pássaros subiram, voaram aos seus montes. Bom, eu não preciso contar as cenas do próximo capítulo, vocês já devem imaginar o que aconteceu. Meu pai, depois disso, veio morar em São Paulo, então vocês já imaginam o que aconteceu. O que eu quero dizer com isso para você? Eu e você somos essa personagem que está responsável na nossa vida cristã por viver uma vida que resplandece o caráter de Cristo Jesus em tudo aquilo que fazemos. No nosso trabalho, com a nossa família, na nossa educação, na nossa compra diária, com a forma como a gente usa o nosso cartão de crédito, com a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Mas as coisas dia a dia vão distraindo e chamando a nossa atenção e vão armando para nós ciladas, armadilhas, seduzindo, distorcendo para nós aquilo que de fato deveria ser a razão pela qual eu e você morremos, a causa pela
qual eu e você lutamos. Essa é a mensagem de Balaão para Balaque. Seduza-os, devagarzinho, sem pressa. Vai dizendo para eles que isso daqui parece que não é verdade mesmo. Talvez a gente tenha que reescrever a Bíblia, não é verdade? Porque se a gente seguir isso daqui, de fato, vai dar muito ruim. Porque isso daqui foi escrito por pessoas de uma outra geração. Vá convencendo eles de que a doutrina dos nicolaítas é a melhor. Qual era a doutrina dos nicolaítas? Aquela doutrina que diz que quanto mais você peca, mais graça você recebe. Então, pecar é bom, porque quanto mais eu peco, mais a graça de Deus é manifestada em mim. Então vocês podem viver a imoralidade sexual, vocês podem viver uma vida desajustada, porque quanto mais vocês são pecadores, aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, então vocês podem viver sob a graça de Deus constantemente. Desculpa te decepcionar essa manhã, mas isso é mentira, é anátema, é maldito. Isso é um outro evangelho que nem pode ser chamado de evangelho. Cristo Jesus nos chamou para viver uma vida que reconhece a voz do seu Senhor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e por isso elas obedecem, por mais que isso doa, por mais que a gente tenha que ser cozido no fogo dessa vida. Isso nos leva a uma vida que resplandece glória ao Senhor Jesus Cristo e não aos ídolos do nosso coração. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, um pouquinho mais atrás do livro de Apocalipse, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo ao jovem obreiro Timóteo. Pois virá tempo em que não suportarão a doutrina, Timóteo. Chegará um dia que os homens não vão suportar a verdade. Eles vão dizer que a gente tem que reescrever as Escrituras. Ele vai dizer que a gente tem que rasgar as Escrituras, porque isso daqui vai incomodá-los. Ao contrário, eles vão sentindo coceira nos ouvidos, juntar mestres para si mesmos. Eles vão buscar os seus mestres, eles vão buscar dar ouvidos àqueles que, de fato, sentindo coceira nos seus ouvidos, vão juntar mestres para si segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério. É isso que está acontecendo aqui. A intenção de Satanás não é mais o combate, mas é a mistura, é a sedução, é o ataque à fidelidade, é corromper a verdade. Essa é a estratégia de Satanás para destruir a igreja de Pérgamo e é a estratégia de Satanás para destruir a igreja do século 21. É seduzir as nossas mentes, é infiltrar-se no nosso meio, é nos envolver, afastando-nos de Deus, afastando a nossa fidelidade a Deus. Comer carne sacrificada e praticar imoralidade sexual significa aderir aos cultos gentílicos, significa decair de Deus, significa romper os laços com o Senhor. É por isso que a mensagem é importante, porque no dia a dia, nas distrações diárias, eu e você podemos ser seduzidos por ofertas. Não tem nada não ficar conversando aqui com essa menina pelo WhatsApp, a gente não está falando nada demais, a gente só está trocando coisas que a gente gosta na vida. Não tem nada não pegar o meu Instagram e ficar olhando aqui, ó, essas coisas que aparecem. Eu nem sei por que aparece isso daqui para mim. Preste atenção numa coisa. A importância dessa mensagem para mim e para você é que o diabo não está mais preocupado em bater de frente nos confrontando, mas ele quer corromper você, seduzindo você de que não tem nada não viver certos
pequenos probleminhas na vida cristã. Não tem nada não eu olhar para aquilo, não tem nada não eu me misturar aqui, não tem nada não eu viver dessa forma. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para Pérgamo: tenho, porém, contra você isso. Você está se deixando seduzir. E quando você se seduz, quando você se encanta, você distorce a sua mente. E quando você faz isso, você se esquece que viver para mim é viver uma vida que é fiel à verdade em todo o tempo, independente de onde você está. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para ela. O problema no nosso mundo é que eu e você também vivemos dessa forma. Estamos inóspitos. A verdade que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, a convivência com a prática do pecado, com a injustiça, com a impiedade, a gente vai legitimando os nossos individualismos, favorecendo a autossatisfação, consentindo com falcatruas, com corrupção. A gente se espanta com um homem, né? Eu li isso, achei fantástico. Um homem que cuida de um animal silvestre e a gente não se escandaliza que um helicóptero é devolvido para um grande líder de facção criminosa. E olha que eu sou advogado criminalista, ok? A gente se espanta com essas coisas e acha tudo normal. A igreja olha para essas coisas e a gente está brigando por teologia, a gente está brigando por denominações, mas a gente se esquece que Cristo colocou a gente no mundo para morrer pelas causas do Evangelho e ser voz profética de Deus no mundo, combatendo as injustiças, combatendo as falcatruas. A gente está acostumado com coceira nos nossos ouvidos, buscando aquilo que nos favoreça. A corrupção que nos favoreça, seduzindo os nossos ídolos no nosso coração, criando um Deus à nossa imagem e semelhança para atender aos nossos desejos. A gente está vendo crescer uma igreja mercado, uma igreja que escancara suas portas, que usa a religião como fonte de lucro, que constrói templos como se abre franquias, vendo crescer em nossa prática religiosa uma igreja sincrética, mística, que prega um outro evangelho, que não é um evangelho da cruz, um evangelho diferente, que não é evangelho. Prega prosperidade, prega que se você dá 10, você vai receber 1000, e a gente se encanta por essas coisas. Tem um filósofo famoso, que escreve no seu livro Bode Expiatório, ele escreve o seguinte, que existem 3 formas de você corromper uma sociedade: a culpa, o medo e a ganância. E é isso que muitas igrejas do nosso tempo, no século 21, estão fazendo. Culpa, medo e ganância, no livro Bode Expiatório, são colocados assim. Você promete uma coisa para as pessoas, dizendo assim: olha, se vocês não fizerem isso, vocês correm o risco de acontecer isso com vocês. Olha, lembra daquela história que eu contei para vocês da menina que não podia ir no cinema? A igreja dela dizia que não podia ir no cinema, e aí ela falou assim: não, eu vou no cinema, né? Não tem nada demais. Aí quando ela chegou depois do cinema no estacionamento, o pneu do carro dela estava furado, ela falou: poxa vida, Deus, só foi um cineminha, né? Ainda bem que foi o cinema, se fosse um teatro o motor ia fundir, né? Mais ou menos isso. A gente vive com medo, né? Uma religiosidade que prega o medo, porque você pregando o medo, você escraviza as pessoas. E quando elas superam o medo, aí você trabalha a culpa, né? Aí ela saiu daquele estacionamento: puxa vida, olha, eu não devia ter vindo aqui, olha o que aconteceu comigo. Ou senão, você, livrando a pessoa pelo medo da culpa, você pega ela pela ganância, né? Olha, sua relação com Deus é assim: você dá 10 e você ganha 1000 com Ele. Então Deus é um mercador, Deus é um banco onde você deposita nele suas expectativas e você espera receber dele algo em troca. Mentira, meu irmão. Evangelho não é isso. Evangelho não é medo, evangelho não é culpa, evangelho não é troca, não é barganha. Evangelho é liberdade dentro dos limites de Deus. Nunca houve liberdade para mim e para você fora dos limites. A verdadeira liberdade é aquela que diz para mim e para você: vivam de acordo com a minha vontade, porque quando vocês viverem isso, vocês terão vida e vida eterna. Eu e você, ao contrário, vivemos sob a ideia de um discurso, o discurso de uma igreja que não tem vida. Ela tem carisma, ela prega para o mundo, mas não tem caráter.
tem influência, mas não tem poder espiritual. E tudo porque eu e você decidimos nos curvar às nossas inclinações como os irmãos de Pérgamo, porque decidimos nos deixar seduzir pelos modelos desse mundo e permitindo deixar seduzir pela serpente de Esculápio, diabólica do jardim, nós entregamos-nos às nossas paixões. É essa a mensagem do Senhor Jesus Cristo para essa igreja. Agora, é importante a gente ter em mente que o Senhor diz para eles o seguinte, dá uma olhada no versículo de número 16. Portanto, aos irmãos de Pérgamo, eu tenho uma mensagem para vocês. Arrependa-se. Arrependa-se daquilo que vocês estão vivendo. Senão eu virei em breve até vocês e eu lutarei contra eles com a espada da minha boca. A mensagem do Senhor Jesus Cristo é muito simples para essa igreja. Você onde vive, onde o trono de Satanás está. Você que vive, está permitindo distorcer a sua mente, seduzido pelas coisas que esse mundo oferece e no meio dessa vida está corrompendo a sua fidelidade a mim. A mensagem para você é muito simples, arrependa-se. A oportunidade de Deus para homens e mulheres que estão se perdendo no caminho com as placas luminosas desse tempo é arrependa-se. E o que é arrependimento? É mudança de conduta. Arrependimento não é outra coisa senão uma mudança de postura. Arrependimento não tem a ver com emoção. Jesus está oferecendo para essa igreja uma oportunidade de mudar a sua vida e continuar vivendo pela causa do Evangelho a ponto de morrer por ela e não seduzido pelas coisas desse mundo. Arrependimento não é levantar a mão, não é lágrima, essas coisas são importantes. A gente levanta a mão, a gente chora, a gente se emociona. Nós somos pessoas, humanos, que definitivamente sentem a emoção no seu corpo. Mas arrependimento não tem nada a ver com isso, meu irmão. Arrependimento hoje é você excluir essa conta do Instagram que está te fazendo pecar. Arrependimento hoje é você começar a tratar a sua esposa bem. É você deixar de flertar com o que você está flertando. Arrependimento significa você decidir morrer pelas coisas que estão alimentando-se dentro do seu coração. Arrependimento é você hoje decidir viver as causas do rei e em ponto de morrer por ela, se isso for necessário. Eu não conheço você, não sei quem você é, mas o que eu quero dizer para você a partir da palavra de Deus é que arrependimento é a mensagem para mentes distorcidas que decidiram viver segundo as inclinações do seu coração. Hoje Cristo nos chama para viver segundo aquele que de fato morreu pela vida da sua igreja e é a espada de dois gumes para nos discernir daquilo que estamos vivendo. Olha o que ele diz: arrependa-se, senão eu virei em breve até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Volta lá no versículo de número 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. O que isso quer dizer? Por que Jesus Cristo se apresenta a essa igreja dessa forma, como uma espada, Jefferson? O que o Senhor Jesus Cristo quer dizer é que, como espada, Ele é aquele que tem a única autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. E não são os tronos de Satanás, não é os nicolaítas, não é aqueles que seguem a doutrina de Balaão, mas é o Senhor Jesus, aquele que é a verdadeira palavra, o Logos, o Verbo encarnado. Ele é aquele que tem toda a autoridade para dizer aquilo que é certo. E como é que a gente combate as heresias? Como é que a gente combate essa forma enganosa de viver o reino de Deus? A gente combate com a verdade, irmão. Então, num tempo em que as pessoas dizem que você pode vir pela fé e viver da forma como você quiser no reino de Deus, a mensagem de Jesus é: não é assim. A graça, essa hipergraça que está sendo pregada aí fora, dizendo que a gente pode viver da forma como a gente quiser, a espada afiada de dois gumes está dizendo: venha como você está,
Mas é preciso que você saiba que evangelho produz transformação nas nossas vidas e uma transformação que reflete o caráter de Cristo aonde a gente vive, onde o trono de Satanás está. As pessoas precisam saber que Cristo é aquele que governa a sua vida. As pessoas precisam saber onde você mora, como você trata seus filhos, como você trata sua esposa. Seus vizinhos precisam saber que aonde o trono de Satanás diz que as famílias não merecem existir, ter uma oportunidade, onde fetos, os nossos ministros dizem que fetos devem morrer, onde o trono de Satanás existe, essa igreja continua dizendo que Cristo é o Senhor desse mundo, e nós vamos continuar dando a vida pelas causas da igreja, do reino de Deus, porque vale a pena morrer pelas guerras do rei, porque vale a pena morrer pela verdade. Ele é a espada de dois gumes. E significa dizer que ele vai distinguir, ele vai separar com dois gumes a verdade e a mentira. Ele vai cortar e vai separar do meio de nós aqueles que vivem pela verdade e morrem por ela, e aqueles que estão dispostos a viver com as coceiras dos seus ouvidos, buscando apenas aquilo que agrada o seu coração. Essa é a mensagem para Pérgamo, essa é a mensagem para mim e para você. Aquele que tem ouvidos ouça, versículo 17, diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei a você o maná escondido. Eu também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. É interessante que o Senhor Jesus Cristo diz para aqueles que vencerem duas coisas importantes para esses irmãos. Aquele que vencer, eu vou te dar o maná escondido. Existe uma tradição judaica que quando o templo foi destruído, o profeta Jeremias, ele escondeu um vaso com o maná. O que é o maná, Jefferson? Quando o povo de Israel estava peregrinando por 40 anos no deserto, a comida que eles se alimentavam era o maná. Essa comida era uma providência de Deus diária para o povo de Israel. Eles não precisavam juntar, eles não precisavam pegar mais, porque diariamente Deus estava cuidando deles e entregando para eles o alimento que eles precisavam. Então, quando o povo saiu do deserto depois de 40 anos, toda essa realidade não era mais necessária. Então, juntou-se dentro de um vaso maná para colocar na arca de Deus, no templo do Senhor, como uma memória do cuidado e da providência de Deus nos dias que o povo peregrinou no deserto. O que significa isso, Jefferson? Quando o templo foi destruído, o profeta Jeremias escondeu, segundo a tradição judaica, o profeta Jeremias escondeu esse vaso com o maná escondido dentro de uma rocha. E a nação de Israel aguarda o dia messiânico, que Cristo voltará, porque, como você sabe, Israel ainda aguarda a vinda do Messias, a inauguração do reino. Então eles aguardam que quando o Messias vier, ele vai dar esse maná que está escondido, que foi escondido pelo profeta Jeremias. Mas Jefferson, o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer com esse maná escondido? O que significa isso? Eu não sei se de fato essa tradição judaica está certa. Eu não sei se de fato os rabinos têm razão quando dizem que o profeta Jeremias escondeu numa montanha o maná. Eu sei te dizer que para homens e mulheres que possuem fome e sede a ponto de buscar satisfação e contentamento nas coisas dessa vida, buscando nos prazeres dessa vida satisfação para suas fomes espirituais, para sua sede espiritual, para o vazio que tem dentro do seu coração, Deus está dizendo para esse povo, para essa igreja: eu sou o único que pode matar a sua fome no seu tempo de necessidade. Eu não sei que fomes você tem, que fomes da alma você tem. Eu sei que existe um vazio dentro de você que, sem dúvida alguma, nada nesse mundo pode preencher. E aí talvez você está buscando fora dessa verdade alimento que possa saciar a tua fome, buscando coçar a coceira dos seus ouvidos, do seu estômago, da sua fome e da sua sede. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para você:
Eu sou aquele que sou o maná escondido para homens e mulheres que têm fome, uma fome espiritual que nada nessa vida vai satisfazer. Escute bem o que eu quero te dizer. Você não encontrará satisfação nas coisas criadas, mas somente naquele que é o maná escondido, aquele que disse que é o pão da vida. É ele que pode dar satisfação real para a sua vida. E Jefferson, o que ele quer dizer com uma pedra branca com um nome escrito, e esse nome só aquele que receber vai entender? Existe uma lenda para a cidade de Pérgamo, as cidades gregas, que quando uma pessoa era absolvida no julgamento, a forma de julgar dos jurados eram com pedras brancas e pretas. Aqueles que recebiam pedras pretas, eles estavam condenados. E aqueles que recebiam pedras brancas, eles estavam absolvidos. O que Jesus Cristo está dizendo para essa igreja é o seguinte: se vocês entenderem que somente eu sou o maná que pode alimentar a fome que vocês têm, e que vocês estão buscando saciar em outros lugares, eu vou te dar uma pedra branca. Cristo fez isso por mim e por você já. Ele já deu essa pedra branca para nós. Na cruz, o justo morreu pelos injustos. Aquele que não tinha pecado morreu por aqueles que eram pecadores. E ele fez isso por amor a mim e a você. Não porque merecíamos, porque não importa quão belo você é, quanto dinheiro você tem, a cor do seu cartão de crédito, que carro você tem, não importa nenhuma dessas coisas. Você não é bom. Cristo veio até mim e você na nossa incredulidade, na nossa pecaminosidade, e Ele nos chamou pelo nosso nome, e Ele nos deu um novo nome, um nome que ninguém poderia nos dar: justificados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão debaixo do cuidado providencial daquele que é o único que pode matar a nossa fome. Então a mensagem para você, Pérgamo, a mensagem para você, Batista Urbana, é que os luzeiros e os letreiros desse mundo podem chamar sua atenção. Talvez no nosso meio tenham aqueles que vão entrar e vão querer se misturar. O nosso desafio é ser voz profética de Deus e expulsar aqueles que estão tentando seduzir-nos. A mensagem para você é: pare de se seduzir com as coisas dessa vida, mas esteja disposto a continuar sendo fiel ao meu nome, mesmo onde o trono de Satanás está. Não se corrompendo com os ismos desse mundo. Não são políticos, não são partidos, não são ideologias que vão definir aquilo que é verdade, mas é aquele que tem aquilo que sai da sua boca, uma espada afiada de 2 gumes. O Senhor da história. É Ele pelo qual eu e você devemos hoje decidir viver e morrer por seu amor generoso por nós. Eu quero te convidar a orar. E se por uma coisa, por alguma razão, você se deixou seduzir na estrada da sua peregrinação, e isso está enfraquecendo a sua fidelidade para com Deus, é hora de se arrepender, Pérgamo, e dizer: Deus, talvez eu não tenha forças para dizer não para o meu pecado. Talvez eu não tenha forças para dizer não para essa mulher que está me seduzindo, para esse homem, para essas mensagens, para essas oportunidades que estão enfraquecendo o meu relacionamento contigo. Seja o maná, aquele que mata a minha fome. Tudo aquilo que eu preciso, a providência que eu preciso para saciar minhas angústias, meus medos, minha incredulidade, para viver uma vida que se relaciona contigo, apesar de onde o trono de Satanás está, a ponto de morrer pelas causas do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Apesar de uma vida difícil nesse mundo, onde tantas vozes clamam pela nossa fidelidade, onde somos desafiados dia a dia a cedermos
um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E quando a gente se percebe na vida, a gente já está totalmente envolvido, enfraquecido, distante do Senhor. Nos ajuda a saciarmos nossa sede e fome, não nas coisas dessa vida, mas naquele que é a verdadeira providência. Aquele que é o maná, que é o pão da vida, aquele que pode matar nossa fome, aquele que pode saciar nossa sede. Minha oração é que essa igreja seja um farol que reflete o nome do Senhor. E quando isso acontecer, fortifica o coração desses irmãos na tua verdade. Fortifica o coração desses irmãos naquilo que é a verdade. Que as outras vozes que clamam pela nossa fidelidade não encontrem a coceira dos nossos ouvidos. Que a gente não se deixe seduzir por essas coisas, mas permaneça firme naquilo que é a verdade. Tu, ó Cristo, soberano, ainda que o mundo nos julgue, ainda que sejamos taxados, ainda que a gente sofra retaliações, ainda que a gente morra como Antipas morreu, que a gente decida a viver uma vida de acordo com o novo nome que recebemos, justificados na pessoa de Cristo Jesus. É assim que oramos. Amém.